E não havia como nascer alguém de novo sem que o processo do plano salvador chegasse à consumação. Morto, porém, Jesus, ouvido o brado do está consumado, rasgado o véu do Santo dos Santos no templo, aberta estava a porta da graça salvadora. A lei, para os que invocassem o nome de Jesus, dali para frente se fora por completo. E a Maria Madalena, logo depois da ressurreição, disse o Senhor: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. A cruz de Jesus mudou tudo. E não mudou simplesmente por mudar. Mudou juridicamente. Não aconteceu o que muitos pregam por aí, que Deus é soberano absoluto e Ele faz e acontece. Nada resiste a Ele. Como Ele quer, assim é. Nada disso. Deus não queria ver o Filho passar por todo aquele processo injurioso e cruel. Deus não queria separar-se do Filho amado exatamente no momento em que Ele, o Filho, dele mais precisaria. Mas não pôde evitar. Não havia como evitar. Um preço tinha que ser pago para que houvesse a salvação dos pecadores ou de pecadores. E quem o tinha de pagar era aquele que se propusera para Salvador, Jesus. E Deus não podia intervir, ou seja, Deus não podia diminuir o valor a ser pago. O preço foi pago então integralmente. E o pagamento incluía o direito de Jesus conceder aos que nele confiassem e por isso o invocassem o privilégio de se tornarem filhos de Deus por adoção. Ninguém no universo todo tem como apontar falha de caráter em Deus por receber como filhos seus pecadores sujos e maus que simplesmente invocaram o nome de seu Filho, o Salvador. Nada pode ser dito com verdade por ninguém nesse sentido, porque o preço da adoção Jesus pagou na cruz com seu próprio sangue, reconhecidamente santo, justo, imaculado e perfeito. Satanás e todo o seu cortejo pasmaram mudos, pois tudo foi feito dentro da justiça e do direito. Nenhum só centavo do preço estipulado deixou de ser liquidado por Jesus. Na exposição do Evangelho da Graça, o instrumento preparado para isso, o apóstolo Paulo, muitos anos depois da cruz, afirmou, escrevendo a remidos: não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. As pessoas pelo mundo afora pensam, acham, raciocinam, imaginam serem filhas de Deus. Umas disseram às outras, que disseram a outras, e assim veio a ideia, transitando de geração para geração. Mas tudo de forma subjetiva, só na mente de cada uma pessoa. Acalentaram a ideia e se conformaram com o acalento. Mas prova não existe nenhuma. Nada objetivo existe. Nada que tenha vindo de Deus. O remido não. O remido tem o testemunho do próprio Espírito Santo no seu espírito.
e tem o testemunho do Espírito Santo na palavra de Deus, por ele mesmo transmitida. Paulo, o apóstolo, outra vez, escrevendo aos Gálatas, afirma: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Gálatas 4, de 4 a 6. A expressão Abba, Pater, Abba, Pai, a junção de Abba, palavra aramaica que significa usada em forma de intimidade, ó Pai, mais a expressão grega Pater, que também passa a ser um vocativo, ó Pai, jamais era usada por quem não mantivesse uma relação de íntima comunhão. E é claro, só fazia sentido de filho para pai. O Senhor Jesus, no Getsemane, quando enfrentava a expectativa da cruz e do consequente abandono de Deus, a usou, conforme o registro de Marcos 14:36. E nós, remidos, podemos usá-la. Por quê? Tendo invocado o nome de Jesus, tudo o que era exclusivamente de Jesus até a cruz passou a pertencer-nos também. Isso atesta algo extremamente importante na questão da adoção. Quando alguém adota uma criança, um adolescente, um jovem, ou seja, em que idade estiver ou esteja o adotado, pode tornar esse adotado ou adotado juridicamente seu filho. Pode dar-lhe o direito à herança, pode dar-lhe seu nome e tudo o mais permitido pelas leis. Só não pode transmitir-lhe sua própria natureza e sua herança genética. Deus pode e pode. Quando um pecador invoca o nome de Jesus, por ter confiado na eficácia de seu sangue, passa o pecador na parte subjetiva do plano salvador pela regeneração ou pelo novo nascimento, que é exatamente a introdução da natureza de Deus em seu espírito, ou seja, no espírito do então remido adotado. A relação de filho e pai entre o remido e Deus não fica presa às conotações jurídicas somente, vai muito além. O remido começa a pensar como pensa Deus, começa a querer o que quer Deus. Existe necessariamente uma mudança no dia a dia de quem de fato, sincera e voluntariamente invocou o nome do Senhor Jesus. Ele agora é filho de Deus, não porque queira ser filho de Deus, não porque pense ser filho de Deus, não porque não admita não ser filho de Deus, mas porque nasceu de novo e teve o Espírito Santo de Deus introduzido em seu espírito, e porque pode agora dizer Abba, Pai, enquanto seu coração se desmancha em amor e gratidão pela bênção da adoção de filhos. E você, prezado ouvinte, considera-se filho de Deus? Por quê? Porque professa uma religião? Porque em seu conceito Deus é pai e não padrasto? Porque todo mundo é filho de Deus? Porque é descendente de Adão? Ou por que mais? Seja porque for, você estará fora, se não for, por já ter invocado o precioso nome de Jesus, o Filho primogênito de Deus, depois